Sabe de onde é esse barulhinho? Ele te incomoda ou te assusta? Se você é uma pessoa que cuida da sua saúde bucal e da estética do seu sorriso, então sim, você deve ter reconhecido esse zumbido, que é do motorzinho dos aparelhos que um dentista usa nos procedimentos clínicos. Ou um técnico em saúde bucal, que é um profissional com outra formação diferente de odontologia, mas que também pode atender pacientes com a supervisão de um dentista. E esses dois ainda contam com a ajuda de um outro profissional muito importante, o protético dentário, que é a pessoa especializada na criação de próteses como dentaduras e placas. É por isso que no episódio de hoje, que é um especial pelo Dia do Dentista, comemorado no Brasil no dia 25 de outubro, vamos falar um pouco mais sobre essas duas áreas de estudo técnico, saúde bucal e prótese dentária, que ajudam e muito o trabalho dos dentistas. Além disso, essas duas formações técnicas são oferecidas aqui na Universidade Federal de Uberlândia através da Escola Técnica de Saúde, a ESTES. E para falar um pouco mais sobre essas duas formações, o trabalho desenvolvido por esses profissionais, convidamos o odontologista e professor desses dois cursos na ESTES, Alexandre Machado, para explicar um pouco sobre o trabalho desenvolvido nessas áreas. Eu sou Túlio Daniel, jornalista da Divisão de Divulgação Científica da UFO. E eu sou Itana Santos, jornalista da Diretoria de Comunicação Social da UFO, a DIRCO. E antes de começarmos nosso papo, dá uma força pra gente e siga o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma de streaming favorita. Além disso, nos acompanhe nas redes sociais da UFO para não perder nenhuma novidade e no nosso X, antigo Twitter oficial, @aopédoouvidopod. E manda sua sugestão de tema, elogio, crítica e o que mais sentir vontade no nosso WhatsApp, 34 99948 4655. Então seja muito bem-vindo ao Ciência ao Pé do Ouvido, Alexandre. E eu já começo fazendo uma pergunta para você, e também eu quero que você ajude a explicar ao nosso ouvinte como é a sua atuação e também falar um pouquinho qual é a especialidade e a função desenvolvida por um técnico em saúde bucal e em prótese dentária. Itana, eu acho isso muito interessante pelo seguinte. Normalmente as pessoas enxergam odontologia só como uma profissão, só como dentista. E não é assim. Da mesma forma como em um hospital, nós temos toda uma equipe que é importante ali para o trabalho, dentro da odontologia, nós também temos uma equipe que eu costumo falar assim, área odontológica. Porque quando a gente fala um pouquinho, é na odontologia, querendo ou não, reflete muito a graduação, por mais que não deveria ser assim. Então, quando eu falo na área odontológica, quem estudou sobre odontologia, a gente tem esses cursos que amparam e trabalham juntos com o dentista. Então, basicamente, em relação a quem está junto ali com o dentista em si, no mesmo ambiente, a gente tem dois cursos. O ASB, que é o curso, Auxiliar Saúde Bucal, e o TSB, que é o curso Técnico em Saúde Bucal. Como o Alexandre explicou, esses dois profissionais atuam junto à equipe odontológica, mas vamos entender na prática a diferença entre o auxiliar de saúde bucal e o técnico em saúde bucal. De maneira geral, as responsabilidades do auxiliar estão relacionadas com tarefas preparatórias e de assistência, como preparar as salas das consultas e auxiliar com a entrega de equipamentos e posicionamentos durante as consultas. Já o técnico, além desse tipo de assistência, pode realizar pequenos procedimentos. Para isso, ele precisa, então, ter um curso técnico de saúde bucal. E é assim que um consultório pode ter o dentista e, completando sua equipe, um auxiliar e um técnico em saúde bucal. Aqui na UFO, nós temos o curso TSB. Nós já tivemos alguns na época do Pronatec, do ASB, e hoje, se eu não me engano, já deve ter umas 34 para 35 anos, que nós temos o curso do TSB, que antigamente era conhecido como THD. Nesse caso, o TSB,
ele vai atuar junto com o dentista, mas ele tem algumas competências que ele pode atuar diretamente no paciente. Lógico que com a supervisão do cirurgião dentista. Mas não é só um auxiliar, entre aspas, né? Só esse, com todo respeito, entre aspas. O TSB, ele pode fazer a raspagem supra, né? Que é onde o dente aparece, né? Na boca. Porque quando a gente fala sub, é o que fica dentro do osso, ali na gengiva. Ele pode fazer, então, isso que muita gente chama de limpeza, né? A população entende como limpeza, raspagem é um termo técnico. Ele pode fazer restaurações, só que dentro de uma parte em que o cirurgião dentista fez o diagnóstico, removeu a cárie e depois é o responsável pelo final. Então isso é muito interessante, além de radiografias, protocolos fotográficos, toda a questão de biossegurança envolvida. Então tem uma professora no TSB, que trabalha no meu departamento, a professora Samara, que ela fala uma verdade muito interessante. Ela diz o seguinte: o TSB não é o braço direito do dentista. Ele é o braço direito, esquerdo, é o pé, a mão, porque ele está ali junto, né? 100%, é uma equipe que precisa estar bem integrada. Já o técnico em prótese dentária, muita gente já conhece um pouco mais porque fica mais habituado, né? Fala assim, eu fiz um procedimento com dentista e aí o trabalho demora um pouquinho mais porque teve que ir para o protético. Porque realmente, né, por mais hoje que nós temos uma tecnologia embutida, muita gente trabalha com meio digital, ainda é um trabalho artesanal a ser feito, pelo menos algumas partes, né? Isso leva um certo tempo e o paciente acha interessante que saia de um local para outro local, né? Então o protético em si, ele vai trabalhar com confecções de trabalhos protéticos. E não é só a dentadura, né? Por exemplo, uma prótese total. Alguns pacientes conhecem como bloco, né? O dentista, a equipe odontológica já conhece como onlay, que são restaurações parciais feitas fora da boca, que a gente chama de restaurações indiretas, e também alguns trabalhos que eu acho incrível, né? Então, por exemplo, a professora Tânia, lá na prótese, ela tem um trabalho de prótese ocular com parceria com o HC, porque entra dentro da parte de prótese bucomaxilofacial, onde faz a confecção de prótese ocular. Existem alguns outros tipos de prótese que envolvem tanto a cavidade bucal quanto a face, que é da competência da odontologia também. E eu acho que muita gente aqui já deve ter utilizado um outro tipo de prótese que não é comumente chamado de prótese, né, mas que é o aparelho ortodôntico, que chama prótese ortodôntica. Usando, né? Inclusive. Usei por uns 2 anos também. Não é? Então, dependendo do aparelho ortodôntico, principalmente aquele que usa depois, né, que muita gente esquece de usar depois, mas esse aparelho e vários deles são confeccionados pelo protético. Também tem até uma parceria bem legal, né, da professora Fabiana, onde a gente faz a confecção desses aparelhos para alguns pacientes do hospital odontológico. Eu queria aproveitar, então, que você já comentou sobre essa questão de produzir, né, as próteses e tal, e o avanço tecnológico que a gente tem hoje. Eu visitei a Estes recentemente, vi os laboratórios, vi a impressora 3D, tudo, né, os professores me apresentaram ali, e eu queria que você comentasse um pouco como esses avanços tecnológicos ajudam o trabalho do protético. Muito legal isso. Pelo seguinte, a tecnologia, ela vem para contribuir. Ela não vem para remover ninguém do seu campo de trabalho. Pelo menos nesse sentido do laboratório, né? Porque quando surgiu, muita gente falou assim, agora a máquina vai fazer tudo. Mas primeiro, tem que ter alguém capacitado para organizar e gerir essa máquina. E segundo, a máquina, ela não está preparada para um conceito que chama visagismo. Visagismo é a gente dar características estéticas harmônicas de acordo com o perfil do paciente. Lógico que o protético ele não vai saber o perfil do paciente, então por isso que a comunicação é muito importante. Por mais que o dentista possa trabalhar com ele com fotografias, vídeos, é importante o dentista informar para o protético como ele enxerga essa percepção, o que o paciente prefere. Então, por mais que toda essa tecnologia ela vem para acelerar, contribuir para o trabalho do protético, da equipe odontológica, ainda é necessário uma
arte. E como toda arte, tem alguns que têm dom. Mas se você treinar, capacitar as pessoas, essas pessoas também conseguem desenvolver um trabalho artístico excelente. Eu sempre brinco, né? Então eu sempre faço uma associação com o futebol com os meus alunos. Porque realmente, como são trabalhos manuais, tem alguns que têm uma facilidade muito grande. Só que não é para empolgar com essa facilidade muito grande. Porque se ela acomodar, ela não vai evoluir ainda mais essa capacidade. É a mesma coisa de alguém que é craque no futebol. Se essa pessoa não se dedicar aos treinos, ela não vai chegar onde ela poderia ter chegado. Na odontologia também é assim. Por mais que você tenha uma facilidade ou não, é importante você seguir as técnicas. Você com dificuldade, seguindo a técnica, treinando, você vai entregar um excelente trabalho. Você com uma facilidade manual, se você não se aprimorar, você vai estagnar, né? Então eu falo que essa arte que envolve a odontologia, né, esse trabalho manual, é muito importante, isso que vai caracterizar cada um desses nossos pacientes. E entrando um pouquinho então agora nessa parte da saúde bucal, como é que funciona o processo de desgaste dentário? Até que ponto a gente faz uma restauração e que é preciso colocar uma prótese? Túlio, é muito interessante isso, e isso é pergunta de... De avaliação? Eu vou pôr isso na minha prova, tá? Mas brincadeira à parte, é muito interessante porque eu aprendi com um professor meu, Paulo Vinícius, foi quem me orientou no mestrado e doutorado, o seguinte: fala depende. Quando você recebe uma pergunta e não sabe direito como responder, fala o seguinte: depende. Porque você já ganha 3 segundos a mais para pensar. Mas brincadeira à parte, essa resposta, ela depende. Depende do quê? Depende da idade do paciente, depende do procedimento que for realizado. Então, quando a gente pega, por exemplo, tá muito na moda, né, as facetas, diastema, que são aqueles espaços entre os dentes. Eu quero fechar. Dependendo do material, você não vai precisar nem desgastar, você já restaura com desgaste zero. Mas eu vou usar cerâmica, que muita gente conhece como porcelana, né? Lente de contato de porcelana. Para esse, você já precisa desgastar um pouquinho. Agora, se vai ser uma restauração que envolve um processo carioso, aí, né, que eu acho que era o que a gente estava comentando mais cedo aqui no nosso bate-papo, nas competências, até onde vai o dentista, até onde o TSB pode contribuir. Por exemplo, chega lá na nossa clínica, uma criança que tem uma cavidade de cárie. O dentista faz o diagnóstico. Nesse diagnóstico, ele orienta, então a partir de agora, já faz o plano de tratamento, e a partir de agora, o TSB começa fazendo os procedimentos de competência. Então, ele vai orientar a criança, ele vai fazer a profilaxia da criança, profilaxia, que é a limpeza, vai fazer exames radiográficos, e aí, quando chegar no momento de fazer essa restauração, o dentista ele remove a cárie, e aí vai depender, né, voltando ao depende, vai depender de até onde a cárie foi, se envolveu ou não a polpa do dente, que é o que a gente chama de tratamento de canal, a consistência dessa cárie, todo esse processo de evolução. O dentista, então, faz a remoção dessa cárie, que vai depender de todos esses fatores, e aí, então, ele dá novamente a abertura para o TSB vir e fazer a restauração propriamente dita. A restauração, ela envolve vários passos, né? Então, tem, por exemplo, para quem já fez, vai lembrar, tem que fazer o isolamento, ou com aquela borracha azul ou com algodão, vai depender do profissional, vai colocar um ácido na boca, esse ácido, talvez vocês que estão ouvindo aí, que não é da área odontológica, vai lembrar, tem até um gostinho azedo algumas vezes. Tem um processo de adesivo, e hoje a gente usa basicamente para esse processo resina composta, que é aquele material que é da cor do dente. E não é só por questões estéticas, é até mesmo por questões de longevidade, risco de fratura. A gente já tem bons resultados e a ciência nos dá embasamento para isso. Finalizando essa parte, que é a construção, o dentista volta para fazer a análise da mordida. É aquela famosa frase, né? Tá alto? O paciente tá. A gente pergunta.
mas a gente pergunta para ter um feedback ali, uma sensibilidade do que o paciente está falando. Olhando ali onde estão as marcações, que a gente marca com carbono, né? Então a gente consegue identificar. A gente já tem os caminhos a serem seguidos. Então a gente pergunta para o paciente também como um reforço, mas de todos os estudos que a gente faz de mordida, né, a gente já consegue ir para um caminho. A partir daí, o TSB pode voltar também para fazer o polimento, mas a parte desse ajuste é o dentista que faz. E o interessante é justamente, vamos supor que fosse uma restauração indireta, que tem que enviar para o protético. Então o dentista pode remover essa cárie, o TSB pode fazer todo esse preparo, algumas vezes pode até fazer uma restauração provisória ali, depois o dentista prepara, a moldagem pode ser tanto o TSB quanto o dentista, lembrando que todos esses procedimentos que eu falo do TSB com a supervisão do dentista, né? Envia para o laboratório de prótese, o laboratório confecciona essa prótese, envia novamente para o consultório e aí o dentista faz a cimentação. Então tá vendo como que é tudo muito interligado? É um processo bem complexo, grande e realmente depende de muitos fatores. Mas para não deixar o nosso ouvinte assim dependente de tantas questões, eu quero saber então quais são os tipos de alimentos e bebidas que causam esses desgastes dentários e quais cuidados nós devemos ter, então. Legal, aqui a gente entra em um outro conceito de desgaste. A gente entra num conceito de um desgaste que não foi provocado pela cárie, não foi provocado por uma broca, famoso motorzinho, né? E eu até não gosto desse termo motorzinho, né? Motorzinho parece que é fraco. A gente pega um carro de Fórmula 1, o carro de Fórmula 1 atinge 20 mil rotações por minuto. Quando a gente vai para o motorzinho, ele atinge mais de 120 mil. Por isso até mesmo que o paciente sente um pouquinho ali de receio, né? Porque realmente é uma turbina, né? Sente aquele barulho. Quando a gente parte para esse outro conceito de desgaste, ele pode ser um desgaste fisiológico ou ele pode ser um desgaste patológico, que a gente, né, conhece como lesões não cariosas. Nesse ponto em específico, a gente tem que entender o seguinte: a gente envelhece e o nosso corpo também e os nossos dentes também. Quando esse envelhecimento, esse processo de desgaste, a retração gengival, tudo isso faz parte dessa mesma linha, vai acontecendo de uma maneira muito leve, acompanhando o processo do envelhecimento, ok, mas não é isto que a gente está identificando hoje nos nossos pacientes. O que a literatura traz é o seguinte: 45% da população mundial tem lesões não cariosas, ou seja, desgastes a níveis patológicos. 34% da população tem estes desgastes a nível da cervical do dente, que é o que fica perto da gengiva. Muita gente vai começar a identificar, eu acho isso muito importante, porque esse espaço que vocês dão pra gente vai fazer com que as pessoas escutem e falem: nossa, mas eu tenho, minha gengiva está subindo ou está descendo, né? Que a maioria conhece como retração gengival. Ah, meus dentes aqui na frente começaram a desgastar. E para que ocorra esses desgastes, a gente precisa de 3 pontos específicos, né? Trabalhando aqui mais na caixa odontológica, porque isso envolve uma síndrome, que é a síndrome do envelhecimento precoce bucal. E essa síndrome, ela envolve hábitos, questões relacionadas ao sono, questões relacionadas a exercícios físicos, porque tudo tem influência na boca. Então, diretamente aos mecanismos e não só aos fatores, e eles normalmente atuam em conjunto. Quando a gente tem uma força excessiva, então quando aplica uma força, ó, morde aí para vocês verem, né? Quando vocês apertam a boca de vocês, você está aplicando uma força. Essa força, ela se propaga no seu dente por meio de energia. A energia que está propagando ali, ela está propagando uma matéria, que é o esmalte, a dentina, o osso, que são tecidos do órgão dentário. Nessa região, com essa energia nesses tecidos, elas se propagam por meio de tensão. Quando essa tensão ela é maior do que o material resiste, quebra, fratura. Então isso é um dos tipos de mecanismo.
Um outro mecanismo é, por exemplo, o desgaste por ácido. Esse ácido pode ser por refluxo ou, voltando agora na pergunta, por meio de alguns alimentos. Então, limão, vinagre, vinho, todos esses são alimentos com uma titularidade muito alta. Então, um pH associado a uma titularidade alta faz com que sejam alimentos de alto risco para o desgaste dentário, porque esse ácido ele vai liberar íons de hidrogênio, esses íons reagem com uma parte mineral do esmalte da dentina, que constitui a parte ali do dente, a parte mineral do dente, e vai promover um desgaste desse dente. Olha, uma outra bebida que é muito forte, eu vejo as pessoas cada vez utilizando mais bebidas energéticas, tá? Então eu vou falar, pode falar alguns nomes aqui, porque eu acho que facilita a associação, né? Então Red Bull, Monster, essas bebidas energéticas, elas têm uma titularidade e um pH muito ácido. Outras, por exemplo, não têm um pH muito ácido como o café. Qual que é o problema do café? É assim, eu vou me colocar nesse meio, eu estou tentando me controlar, tá vendo? Mas a gente bebe sem parar. Então, a frequência de ingestão é muito grande. E aí isso altera o pH salivar. E a saliva tem um papel protetor. Então, essas bebidas, por mais que elas não sejam tão ácidas, no caso do café, ela vai alterar o processo, né, a competência ali da saliva, e vai fazer com que você fique mais susceptível ao desgaste. E para finalizar esses fatores, a gente traz também a fricção. A fricção é o atrito, né? Então pode ser dente com dente, pode ser, por exemplo, uma pasta de dente muito abrasiva. Então pastas de dentes normalmente, vou até generalizar porque as exceções são raras, mas pastas de dentes que você encontra no supermercado, na farmácia lá, clareado, whitening, bleaching, que são todos termos que puxam para o branco, são pastas mais abrasivas. E quando essa pasta abrasiva está associada com o ácido, o processo de desgaste aumenta muito rápido. Então isso acontece muito pelo seguinte: vamos supor que o paciente ele tenha refluxo noturno. Ele acorda com a saliva ácida, vocês concordam? Com a boca ácida ali? Uhum. Quando a saliva está ácida, o dente ali é uma propriedade que chama de dureza, tá? Uma propriedade mecânica. A dureza, ela está menor e mais susceptível ao desgaste por atrito. E a pessoa acorda e logo em seguida ela faz a escovação com uma pasta que tem sua abrasividade, seja ela média ou alta, naquela região. Então isso acelera o desgaste. Se você toma o limão espremido para interromper o seu jejum intermitente, gente, e logo... que cadeia de problemas a gente cria, né? Não é? Esse papo aqui vai longe, né? Se você faz o uso do limão espremido e em seguida faz a escovação, o limão, o pH do limão, ele diminuiu essas propriedades mecânicas de dureza, por exemplo, e vai fazer com que os tecidos minerais, esmalte, dentina, fiquem mais susceptíveis ao desgaste associando o ácido com a abrasão. E isso vai acontecendo, né? Eu contei o problema, mas eu vou contar a solução. Pode? Pode, por favor, que eu já tô preocupada aqui, porque ele começou falando de atividade física e de sono. Eu durmo muito mal e pratico muita atividade física, mas eu me salvei no café e no energético, eu não tomo. Boa. A gente tem que entender que alguns hábitos são saudáveis, né? Eu não vou entrar aqui no mérito do jejum intermitente, do limão espremido, né? Até porque eu estudo que isso influencia na cavidade bucal, mas eu não sou um pesquisador do assunto. Não vou nem falar que eu estudo, mas eu leio sobre o assunto. E eu vejo que a sociedade de pesquisadores fica um pouco dividida. Pelo menos quando eu procuro isso no PubMed, eu vejo que metade ali, né, mais ou menos metade, defende algumas vantagens do jejum intermitente, do limão, e outra metade não vê vantagens em relação a isso, né? Então, quando a gente faz esse tipo de análise na odontologia, a gente não está julgando o mérito.
A gente sabe muito bem que tem pessoas e profissões que se capacitaram para isso, mas a gente precisa entender como isso tem reflexo na cavidade bucal. Para diminuir, por exemplo, esse efeito da associação do ácido com a abrasão da escovação, o que a gente pede e recomenda é o seguinte: acordou, você tem o diagnóstico de refluxo, não vai escovar os dentes sem antes fazer o enxágue da boca. Gente, o enxágue, ele não demora mais do que 10 segundos. Põe a água na boca, espalha, não faça bochecho, não é um movimento vigoroso. Espalha e cospe. Deixa a água ali 3 segundos. Põe a água na boca, espalha por 3 segundos, cospe. Põe a água na boca, espalha 3 segundos, cospe. Gente, 9 segundos você já diluiu este ácido. E aí, você não vai estar escovando mais com essa pasta, com esses abrasivos, com essa escova, diretamente ali em uma dentina e um esmalte, né? Porque alguns pacientes têm a exposição dentinária, com o ácido por cima. No caso do limão, mesma coisa. Fez o uso do limão espremido, antes de escovar os dentes, vá e faça o enxágue da boca. Um outro ponto importante em relação a estas bebidas, eu sei que algumas não tem como, mas o que algumas pessoas fazem, ao invés de fazer o shot de limão, elas diluem, por exemplo, meio copo americano com o shot de limão. Por mais que isso fez a diluição ali daquele pH, como o copo é maior, pensa você tomando metade de um copo americano, vai ter por mais tempo um contato dessa substância que está ácida com os dentes de cima e da frente. Alexandre, mas isso vai causar? Gente, a gente está pensando num processo que cada vez a gente está vivendo mais. E as pessoas estão cada vez tendo esses desgastes mais precocemente. Então a gente tem que ficar bem atento quanto a isso. Então qual a melhor maneira de ingerir esses alimentos ácidos? Canudinho. Então vamos pegar um vinho. Vinho é ácido? Sim. Alguém aqui vai tomar vinho no canudinho, gente? Não dá, não? Vocês concordam comigo? Café. O energético até dá para tomar com canudinho. Alguns alimentos dá para tomar. Então o melhor do shot de limão seria você ingerir com canudinho. Alexandre, eu tentei, não consegui me adaptar a isto. Qual que é a segunda recomendação, então? É o shot mesmo, é aqueles copinhos pequenos de dose para você colocar o limão espremido ali. Outros alimentos, uma coca geladinha com limão espremido, porque o refrigerante também é muito ácido, não é? Não combina com canudinho? Olha só. Então essas bebidas, para que beber num copo? Se você pode prevenir diminuindo esses efeitos que pode ocasionar o envelhecimento dos dentes. Professor, então para a gente já ir encerrando, conta para a gente quais pesquisas e projetos vocês fazem na Estes nessa área. A gente viu que vocês também têm um projeto de extensão, que vocês fazem divulgação nas redes sociais sobre tratamentos, cuidados. Então conta um pouquinho para a gente sobre isso. Esse projeto em si, ele começou, se eu não me engano, em 2008. Na época eu ainda fazia graduação com o professor Paulo Vinícius. E aí eu fiz todo o meu mestrado, meu doutorado junto com ele. Em 2018, já como docente efetivo da Estes, a gente trouxe o projeto de extensão para dentro da Estes. Logicamente a gente seguiu. Porque a gente acredita principalmente no seguinte, nos pilares da universidade. Então, a partir do atendimento clínico dos nossos alunos na extensão, surge uma dúvida. Essa dúvida a gente pesquisa para trazer um embasamento para uma conduta clínica. E a partir disso, a gente consegue ensinar os nossos alunos do projeto de extensão e também das disciplinas que nós temos. No TSB, a gente tem uma disciplina específica sobre a prevenção e tratamento dessas doenças. Então, as nossas linhas, pensando em todos esses aspectos, as nossas linhas de pesquisa e de ação, elas devem ser fundamentadas na prevenção, na orientação, no entendimento e diagnóstico. Então, a gente precisa cada vez entender mais, por exemplo, sobre a saliva dos pacientes,
e também no tratamento. Eu não posso focar só no tratamento e esquecer as pesquisas em diagnóstico, senão vou estar falho em um ponto. Eu não posso ficar focando só nas pesquisas se eu não estou orientando a população sobre como atenuar esses efeitos se ela for de um grupo de risco. Então a gente faz tanto esse processo de divulgação quanto pesquisas relacionadas à saliva, material restaurador, técnicas restauradoras, análise salivar e também estudos clínicos randomizados para entender tanto, os clínicos randomizados, um melhor tratamento e alguns estudos observacionais para entender o que realmente ali pode trazer mais risco ou não para a população, porque envolve hábitos, né? Caso você não conheça a ESTES, onde o professor atua, é a Escola Técnica de Saúde da UFO. Ela é uma unidade de ensino pertencente à estrutura organizacional da universidade e que integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do Ministério da Educação. A ESTES se dedica principalmente à formação profissional técnica de nível médio e formação inicial e continuada. Dentre os diversos cursos ofertados pela escola está o de prótese dentária e o de saúde bucal. E 2023 é especial, já que a ESTES está completando 50 anos. E aí eu queria também que você compartilhasse com a gente o @ do Instagram, né, onde vocês compartilham essas informações, se você lembrar, para todo mundo seguir e cuidar mais dos dentinhos. Essas informações e muitas outras sobre os nossos cursos da área odontológica, vocês podem encontrar no Instagram, @saúdebucal, _TSB-UFO, esse é o Instagram do curso técnico em saúde bucal, e também no Instagram do curso técnico em prótese dentária, que é @CTPD_ESTES-UFO. Tem muita coisa legal lá e eu acho que vocês vão se sentir motivados, quem está escutando aí, tanto para entender mais sobre a área odontológica, e fica o convite, né? Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso ambiente da Escola Técnica de Saúde e todos os demais cursos, nós teremos agora no dia 25 e 26 de outubro a 3ª Mostra Científica da Escola Técnica de Saúde. Vai ser no dia 25, será lá no anfiteatro do Bloco 4G, que é o da Biblioteca do Moarama. A gente começa com uma palestra, depois nós iremos para rodas de discussão, justamente para integrar os pesquisadores da ESTES entre si e também de outros institutos e faculdades. E no dia 26 a gente segue com as apresentações de trabalho. A gente vai deixar os arrobas então aqui também na descrição do episódio, e muito obrigado pela sua participação, Alexandre. Obrigado, Túlio. Obrigado, Itana. Valeu demais. Bom, pessoal, esse é o momento em que você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente o que acharam do episódio, que a gente lê tudo. E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, e claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo? Mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio pro nosso WhatsApp. Nosso número é 349-9948-4655. Repetindo, 349-9948-4655. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A supervisão do roteiro e inserção são por conta da jornalista Ellen Borges, que também é editora de conteúdo do podcast. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Itana Santos, e pelo Túlio Daniel, ambos jornalistas na Diretoria de Comunicação Social da UFO. A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está comigo, Túlio, que sou editor de ciência nas redes sociais da UFO e editor de produção do podcast. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO.
A captação de áudio foi feita por Yuri Ganda. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais. Ciência ao pé do ouvido.